vai fazer na vida, a gente tem que estudar antes. E pra gente fazer o programa Resenha da Capital, é óbvio que a gente tem que estudar diariamente. E aí, Fausto, antes de dar boa noite a você que nos assiste, trouxemos 2 estudiosos da bola. Isso. E para isso nós tivemos também que estudar bastante toda semana, porque tem muito conteúdo, tem muita informação dessa dupla vitoriosa da Ceilândia aí. Boa noite a você que aí nos assiste. Obrigado por cada um de vocês que tem mandado mensagem pra gente mais uma vez. Vou falar isso sempre, porque é através de vocês que as nossas mídias digitais elas vão crescendo cada dia mais. 23º programa de Exatamente. hoje, né? São 22 programas para trás, 22 duplas aqui que abrilhantaram o nosso programa, o Resenha da Capital. Certamente vocês vão ver essas duplas e tantas outras aqui por mais vezes. Quero agradecer novamente a cada um de vocês que aqui esteve e você que aí nos assiste e tem nos ajudado a subir o nosso programa, tá? Quero já fazer aqui logo as recordações que no programa passado eu acabei deixando de fazer as recordações, só fui fazer na quinta-feira, na segunda parte do programa. Então hoje, ó, eu mando abraço para Gilson Martinez, é um apreciador do futebol, conhece? Professor de Educação Física da velha guarda lá do Dom Bosco, sempre está prestigiando a gente. Está acompanhando a gente bastante, né? Nicanor, conheceu o Nicanor? Nicanor, conhece, grande pessoa, grande figura. Nicanor e camisa do Botafogo é sinônimo. Mandar um abraço para Neymar. O Neymar é um grande dirigente do nosso futebol local, um cara que tem feito trabalhos extraordinários aqui na cidade, né, Falso? Um cara que... Fica aí o nosso abraço, viu, Neymar? Obrigado por acompanhar a gente. Almiz Ureia, rapaz. Almizão. Abraço, Almiz. Tamo junto, hein? Zé Maria do time do CTO. Esse era cascudo. Os caras montavam aquele time forte pra pegar Zé Maria. Rapaz, Zé Maria chega aquele timezinho dentro do CTO ali. Duro de vencer. Zé Maria, grande abraço, meu irmão. Família Amaral, a gente não pode esquecer dessa família, né, que sempre prestigia o programa Resenha da Capital. Parceiro da Silva, cara também da bola, viu? Um cara que tá envolvido junto com a gente aí. Lorival e Leandro, rapaz. Lorival e Leandro é a turma lá do Econ, lá de baixo do CTO. Eles trabalham com futebol, com as categorias de base, né? Então, um grande abraço pra vocês aí. Obrigado por acompanhar. Manel do Vasquinho, rapaz. Por que eu não falei de você até hoje aqui, Manel? Figura, olha aquele chapéuzinho dele. Abraço, Manel. Tamo junto, meu irmão. Obrigado por acompanhar a gente. E como de praxe, a gente faz uma menção especial a cada programa de um jogador. Hoje eu vou fazer o jogador que eu faço a recordação especial é Ronaldo Aranha. Conhece, Aldo? Grande craque, grande goleiro, excelente pessoa. Conhece, Psica? Ronaldo Aranha? Rapaz, sou até suspeito de falar dele, porque é parceiro Figura, né? de todas as horas, nos momentos bons, nos momentos de dificuldade, a gente sempre esteve junto. Ele é sensacional. Acompanhou, Fausto? Demais. Ronaldão. Pô. Tem uma história brilhante no futebol, mas também como pessoa, como eles falaram aí, sangue bom demais. A gente vai trazer você aqui, viu, Ronaldão? Só que nós vamos ter que arrumar uma cadeira mais menor, uma cadeira menor pra você ficar na nossa altura, que é do tamanho do estúdio aqui. Eu vou dar boa noite aqui a Antônio Batista Neto. Conhece Antônio Batista Neto? Conheço. Grande Acho que Psica. o pessoal fica na dúvida ali, né? Psica, meu irmão, boa noite. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Maravilhoso, agradeço a vocês a oportunidade. E a satisfação é minha de estar aqui, poder compartilhar com vocês algumas ideias. E vamos ver o que vai dar aí. 3/10/1964, natural de Santa Quitéria, Ceará, é isso mesmo? Exato. Ó, trabalhei bem essa vez, né? Eu sempre erro. Por outro lado, Auro Souza Vogado, 7/10/63, natural de Brasília, Sobradinho. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Rapaz, é uma satisfação enorme de estar aqui no programa, porque eu venho parabenizando para muitos e assistindo a todos os programas, né? E vem só falando assim, pô, vai crescer isso aí. Vai crescer isso aí. E com certeza está crescendo a cada dia e vai expandir muito. E vocês estão de parabéns pela essa iniciativa de ter eu, que sou ex-atleta, técnico de futebol, psica da mesma forma, e outros que já passaram por aqui, e outros que virão aqui. Eu acho que só vai somar para o futebol e engrandecer o nosso futebol. Tem aquele quadro que a gente faz no programa que é de montar a seleção. Foi difícil? Rapaz, eu inclusive eu montei uma seleção das pessoas que basicamente jogaram comigo. Mas durante a nossa trajetória aqui da nossa entrevista, eu vou falar de nomes deles, mas por conseguinte eu não vou falar a minha seleção. O porquê disso? Porque se eu falar o nome do Psica, eu vou esquecer de mais 3 ou 4. E em cada posição que nós assistimos, que nós tivemos participando no campo, ou
do lado de fora, a gente vai falar do psique que vai esquecer de 2, ou 3, ou 4, ou 10 na mesma posição, e o que vai acontecer? Vai ocasionar o ciúme, porque há alguns comentaram sobre a seleção deles, mas comentaram porque viveu e presenciou o futebol dos atletas que foram citados. Mas vamos analisar o que o Auro foi lateral direito. Aí para mim é Auro mais 10. Minha seleção é Auro mais 10 de qualquer lugar. Mas aí vem o Bodão. Aí vem, que é o Renildo. Aí vem o Flávio. Vem o Carlinhos, na mesma posição que eu. Aí, pô, já vou muito mais longe ainda, rapaz. E vou falar de Jorginho, que pra mim foi um dos melhores lá. O melhor, Jorginho e Leandro. Foram os melhores na minha posição. Então eu analiso dessa forma. Agora, durante o nosso papo aqui, eu acho que já me alonguei também aqui agora, mas durante o papo, eu vou falando de cada um para eu não falar a minha seleção. Porque todos fazem parte, fizeram parte. Tá certo. Psica, foi difícil? Pra mim, não. Não foi pelo seguinte, porque tudo é critério, né, cara? Você tem que ter um critério. O meu critério foi muito claro. Primeiro, assim, coincide com o que o Auro falou, procurei mais aquelas pessoas que nós jogamos mais tempo juntos. O time que eu mais joguei foi o Brasília Globo, então a base da minha seleção é o Brasília Globo. Tem 5 jogadores do Brasília Globo. Mas, assim, por que eu coloquei 5 jogadores do Brasília Globo? O Brasília Globo batia de frente com todos os grandes times da Ceilândia e nunca ficou inferiorizado. Você pode olhar, se tem algum time na Ceilândia, o Brasília Globo é freguês desse time. Nunca. O Brasília Globo tinha um timaço, só que é o seguinte, naquela época tinha a FAC e o EC. O Brasília Globo saiu da FAC, foi para o EC em 88. Aí fala, esse time é da 2ª divisão. Subiu o Brasília Globo Barcelona. Aí o Barcelona tinha o Roberto, centroavante, fazia gol de todo jeito. Os caras ganharam o primeiro turno, Barcelona, e nós ganhamos o segundo turno. A adesão do segundo turno, Brasília Globo, Real de Dorival e companhia, e L Norte de Ricardo Zé Vieira e companhia. E nós ganhamos o segundo turno. Então é o seguinte, se nós ganhamos é porque nós tínhamos muitas peças de qualidade. Então essas peças de qualidade que eu convivi bastante tempo, salvo engano, 7 anos, eu não poderia deixar de fora. Você escolheu os melhores? Eu escolhi os melhores. Isso aí. Thiago, vale mencionar que o Brasília Globo, nós éramos crianças. Time da nossa rua, do Conjunto M lá da 8, da Ceilândia Norte. Né, e o Psica já jogava na época lá. Você vê, a gente já estava com identidade com o futebol indiretamente na nossa rua. E é uma coisa que a gente fez futebol a vida toda. Hoje está fazendo através do programa aqui de uma forma diferente. Então tá aqui o Psica aqui que vem aqui referendar a base do nosso futebol lá da nossa rua. E nós nos bastidores ali, né, Fausto? A gente falava exatamente disso, né? Assim, o Psica falou que lembrou do Zé Grande, cara. Eu não sabia que ele era irmão do Neguinho, não sabia. Eu não me... Claro que eu era criança, mas me lembro dele. A figura dele era muito marcante. Carlinhos, o finado Leopoldo, que recentemente nos deixou devido à pandemia. O finado Efigênio. Então, assim, essas figuras eram marcantes ali na casa, especificamente do Fausto ou do Carlinhos, né? Inclusive era sede lá em casa. Exatamente, né? Era lá na casa do Fausto. Era. Dona Isabel. Isso. E nós, no programa Resenha da Capital, trouxemos essas duas figuras aqui para exatamente levantar essas histórias e tantas outras, para que você que está aí nos assistindo, veja que a Ceilândia, Brasília, Sobradinho, Samambaia, Recanto das Emas, enfim, toda a cidade satélite de Ceilândia, de Brasília, junto com essas maiores que eu estou citando, fazem parte do futebol e tem história, e é muita história. E cada vez mais o programa Resenha da Capital tem um compromisso de estar aqui trazendo figuras como Psica, como Aura, e tem tantas outras que vai vir por aí que vocês vão desfrutar de ótimas resenhas. Eu quero aqui levantar um tema, e aí que eu já falei durante o programa, acho que nos 22 eu falei em 23, que eu vou falar novamente, é o tema da história que eu, no meu ponto de vista, e eu quando eu tenho um ponto de vista, eu tenho minhas opiniões, são bem concretas e vou aqui expor a minha. Eu acho que o futebol de antigamente era muito melhor que o de hoje. Muito melhor. E aí por que eu acho isso? Por conta da ferramenta humana, que eram os jogadores, que eram bem melhores. Mas tem um ponto que eu quero trazer isso para um debate aqui agora com vocês, que é a história de ter acabado o campo de terra e aí entra agora o famoso sintético. Qual a diferença que você vê, Psica, do futebol de antes para o de hoje, em cima desse tema que eu estou levantando? Antigamente, na Ceilândia, tinha campo em toda a quadra, parece que tinha um campo.
Na 26, eu lembro bem ali da 26, tinha um campo do 26. Na 24 tinha um campo do Real e dividia com 24 o campo. Logo depois, atrás do Senec, tinha um campo do Atlético. Aí lá no Primão, tinha outro time lá que mandava os jogos lá, que era o pessoal lá do Starhead, aquele pessoal lá da 20. Então, se você for analisar friamente, tinha campo para todo lado na Ceilândia. Lá embaixo tinha Dom Bosco, Juventude, Vasquim. Então, era campos para todo lado, cara. Então, os campos acabaram. E era saibro, terra. Era o terrão. Agora, esse negócio aí, cara, de sintético, isso aí só veio acabar o futebol, cara. Esse negócio de society, eu acho bom society. Mas tem que manter o terrão, velho. Porque só esse sintético aí, o que acontece? Os moleques hoje estão trabalhando em escolinha sintético, com 10, 12 anos, os caras não tem mais joelho, não tem mais tornozelo. Como é que os caras vão jogar bola com 20 anos? O Cássio falou isso aqui. Ué, como é que vai jogar bola com 20 anos se tá todo estourado? Não tem condição, cara. E tem que lembrar que tá formando atleta, né? A gente tava... Antes aqui a gente tava conversando. Por que a praça tem que ser sintético? Ali o fim já tá destinado, que é praça esportiva. Por que não manteve o terrão? É o que todo mundo gosta. Campeonato da 10 nós tínhamos antes 3, 4 mil pessoas. Hoje você vê lá, tem 50 pessoas, rapaz. Na final. Acabaram com o futebol, cara. Acabaram com o futebol. Aura, compartilha do pensamento psíquico. Com certeza. Eu acredito que, tipo hoje, a gente passa ali no campo da praça, ali tem uma escolinha lá do Madureira treinando. Tem a escolinha lá do Dom Bosco treinando, que é o Evandro lá com o pessoal. Pô, e os moleques não tem aquela situação de sujar o material de terra para mãe lavar, porque tá na grama sintética ali, aquele papo todo, tá ralando. Pô, primeira vez que eu entrei num sintético, falei, pô, vou arrebentar aqui. Aí me colocaram no gol na pelada, fui lá pra pelada, dei um pulo aqui, quando eu pulei, ralou todo o contexto aqui, a face também ralou. Eu falei, aqui não é meu lugar, esse tal de sintético não dá, realmente é complicado. Aí a gente vê o campo sintético lá da Arena da Baixada. Ah, mas está em alto nível por causa de água ou por causa de alguma outra situações. Se padronizar uma situação tipo o campo do Palmeiras hoje, é bom, mas... Pô, o campo de Santa Maria, que eu fui fazer uma final de campeonato lá com o Madureira, pô, tinha lugar que... O problema ali é manutenção. Camarada, você está pisando basicamente num azulejo. Porque não tinha manutenção, igual o campo da praça. Pô, choveu ali, você não aguenta mais jogar. E além do mais, o piso é duro, pô. É totalmente diferente do salão, que você está pisando. Não está pisando igual está pisando fofo O calçado é apropriado. Exatamente, é essa a diferença. Agora, eu saí da terra. Aí, antigamente a gente até brincava, pô, por que a gente está jogando o campeonato todo aqui e por que querem colocar lá no Abadião, no estádio? A gente fazia a votação para poder não fazer E naquela época o Abadião era pior do que o campo de terra. Sim, sério. Era braquiara pura. Exatamente. Não tem condição, não, cara. Mas, pô, hoje... Nem vaca comia. Sério, aí a gente vê ali... Não tem um canarinho da terra, porque antigamente todo mundo chamava, pô, esses camaradas são um canarinho da terra. Mas aí quando colocava na grama, pô, aí a grama, igual o Psica falou agora, foi até... Era aquele barro. Pô, lá no Cerejão mesmo que eu joguei quando eu joguei Taguatinga, pô, tinha um adubo com a terra preta, que, meu Deus do céu, é um mau cheiro danado quando terminava os treinamentos. Então hoje, eu acho que, tipo, o campeonato da 10, fui campeão 3 vezes seguidas lá com terra. Aí eu analiso hoje lá, pô, quem vai lá para assistir? Aí, pô, ali, para fazer um treinamento... Até para fazer um treinamento, eu acho que já tem que ser remediado. Faz um dia lá no sintético e a base é onde você vai jogar. Mas, pô, você está sempre só no sintético, você não tem aquele prazer de lavar a camisa suja de terra. É essa a diferença. Que a lavadeira, nossa, lá no Dom Bosco mesmo, esse meu, que é o seu Chicão sempre falar, o Molfi aqui, rapaz... A gente trouxe o Dalu aqui no programa. Sujou o material. E aí um dos meninos lá do Águia Negra mandou um vídeo pro Dalu e falava que quando ia lavar o uniforme dele, falava, não, pode dar um pro jogo pra esse menino aqui, porque só vem sujo de barro. É sério, pô. Aí, rasgar, né? hoje em dia, pô, as lavadeiras, chega, coloca só amaciante, não tem sujeira na roupa. Não tem mais. É essa situação aqui. E aí, acrescentando isso que você falou, o Auro, eu quero trazer o Fausto para conversa também, porque o Fausto se envolve nisso, porque o Fausto trabalha nessa área física, Fausto. E realmente, essa história de Psica levantou aqui, de que o cara
com 12 anos, eu não tinha pensado ainda por esse lado, e você tem razão. O menino vai jogando sintético já de 5 anos, das escolinhas que você tá falando que tem lá. Sim. Aí o Maninho tem escolinha, teve aqui, o Alex tem escolinha, o Paulinho da Grécia, tantos outros. O menino lá da Samambaia, o goleiro que a gente trouxe aqui, Marcelão. o Marcelão, com o irmão dele. E aí o que acontece? Realmente lá na frente vai ter um desgaste natural, né? Esse comentário do Psique é interessante, até então a gente não tinha pensado nisso, e eu também não tinha observado. E aqui nós temos uma dupla que veio do Barrão da Ceilândia, talvez jogaram aí no auge do futebol da Ceilândia, como é citado por muitas pessoas. Os caras que hoje são treinadores do futebol amador, mas tem cacife até para profissional, né? E estudiosos da bola acima de tudo. Então você tem você tem uma referência, uma opinião dos caras aqui que vieram lá da base, do campo de terra, e fazendo aqui as colocações como eles fizeram, né? Com total credencial para falar sobre isso. O Psica, quando não era naquela época lá atrás, quando não tinha WhatsApp, quando não tinha internet, essas coisas, bom, fácil, como é que ele faz? O comentário do Psica, pô, você tem uma dúvida lá sobre 1982 no futebol. Liga pro Psica que ele vai saber. Escalação do time, quem fez o gol, qual campeonato que foi. E não é só na Ceilândia, não. Eu já vi ali fazer isso mesmo. Pô, aí agora. Não, mas tem gente que ainda liga pro Psica, ainda com toda a tecnologia, com o Google aqui no celular e tudo. Liga pro Psica. Psica, aí, tal ano a escalação tal. Tá na ponta da língua. O Anielson, então. Direto. Direto, pô. Psica, eu tô com a dúvida aqui. É isso aí. É desse jeito mesmo. E aí, eu trago essa história aqui, porque ninguém melhor do que o Psica e a hora pra falar exatamente dessa diferença pra gente, porque quando você citou ali, o principal também que se acabou, Auro, a quadra de futebol de salão. O futsal de tantos jogadores que foram revelados, tantos, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Neymar, Alex, tanto, tô citando os tops. Mas por quê? Porque tinha o futebol do final da tarde, Psica, durante o dia, final de semana, tinha uma pelada lá na 22/24, 22/24, Isso. Futsal, que jogava aquela turma do Real, que Ave Maria. Ali o pau... Você jogou também lá, Psica? O pau comia lá, moço. Oxe, a gente tinha um time lá, toda vez que ia jogar era a panela do Dorival contra a panela do Psica. O meu time era fraco, era eu, o Ronan e o André Baixinho. Aí o time do Dorival era Dorival, Hudson e Edson. Nosso goleiro Canela, goleiro deles Vanuzinha. O pau torava, meu amigo. Não tinha moleza, não. Ó, o Psica teve um destaque muito grande como jogador. Eu, particularmente, não acompanhei o Psica como jogador. Quando eu a conheci, já é como treinador. E confesso para vocês, sou amante do futebol e sou amante do futebol de várzea. Eu ia para o campo para ver as palestras do Psica. Psica ali no Real, Psica ali no Econ, principalmente no Real, foi onde eu acompanhei um pouco mais Psica. E aí, o que te levou a virar treinador? Porque dizem que você era um ótimo jogador, eu não vi você jogando. Rapaz, foi uma consequência da vida. Tem até um fato inusitado aí que aconteceu comigo, com o Josa e com o Galeguinho. Nós estávamos na casa do finado Leopoldo, no aniversário da filha dele de 1 ano, primeira filha dele, e resolvemos sair da festa e eu ia deixar o Josa e o Galeguinho em casa. E aí acabou que eles me convenceram a gente ir tomar um caldo de peixe lá na 2/4 Setó, e lá aconteceu o caso fatídico lá, que eu levei... Tragédia, né? Uma tragédia que eu levei 2 tiros, o Josa levou uma facada e o Galeguinho saiu ileso, né, graças a Deus. E aí eu passei muito tempo convalescendo, e aí o pessoal tinha fundado o Bola de Fogo. O Brasília Globo já havia acabado em 90, aí fundaram o Bola de Fogo. Aí falaram para o seguinte, tu não vai poder jogar. Vermelho com branco. Por que tu não assume como treinador? Aí, rapaz, aquele negócio passou pela minha cabeça assim, eu falei, tá bom, então vamos. Eu já era capitão dos times que eu jogava. Então, querendo ou não, já tinha uma certa liderança. Aí comecei. Aí nós fizemos uma puta de uma campanha. Nós estivemos perto de eliminar o El Norte, lá naquele campo ali onde era o Tiradentes, lá na 25, ali do lado. Sei. Aí a gente estava ganhando o jogo de 1-0, no finalzinho o Canela levou até um gol lá que realmente não era para ter levado e fomos eliminados, mas quase chegamos na final do campeonato. Aí, depois disso, em 94, o 26 tinha 11 anos que não ganhava um campeonato, aí o Dorival me chamou para ir para o 26, aí ele marcou a reunião e falou, não, você vai ser o treinador do 26. Eu falei, não, mas não é assim não, Dorival. Ele falou, não, vamos fazer a reunião, mas eu vou chegar e vou falar que você vai ser o treinador e você vai ser o treinador. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. E aí chegou lá, teve 2 pessoas que votaram contra. A Dilce e Zé Irênio. Aí os outros votaram a favor, então eles foram votos vencidos.
Depois criou uma celeuma por conta disso, porque quando nós fomos campeão 11 anos depois, aí eles vieram me dar os parabéns, aí eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Quero nem papo com você. Mas assim, coisa da bola mesmo. E aí foi indo. Aí voltei a jogar em 95, no próprio 26. Aí fomos campeão da Taça Ouro contra o Apolo, foi no ano que o Dorival morreu, a gente só jogou 2 semanas depois a final. Até joguei só o primeiro jogo, ele levei um cartão amarelo e fiquei suspenso para a final. Então assim, foi uma coisa que surgiu porque assim, eu não tinha nem esse pensamento, que eu achava que eu ia jogar até os 40. E aí você se encontrou mais aonde? Como jogador ou como treinador? O que te fez mais feliz? Dá para botar numa balança? Dá. Pesa? Pesa. Para qual lado? Jogar. Era bem melhor, né? Jogar era melhor. Jogar era muito melhor. Você também... A história é bem parecida, né, Auro? Até que os clubes que vocês dirigiram, o Psica 26, Estrela, Econ, Real, Apolo, Madureira, 7 Norte. Eu ainda tenho o privilégio de ter jogado e depois assumir como treinador, como técnico, né? Aí, tipo, Madureira, eu joguei. O seu foi uma escolha. Sim. Você escolheu ser treinador depois de jogador. Porque tem um momento para parar. A minha pelada de quarta e a minha pelada de sábado eu não arredo. Então não tenho aquela situação daquele compromisso mais de estar aguardando, vou dormir hoje cedo para poder jogar às 9 ou às 11. Que não acontece mais hoje. Que não acontece mais hoje. Que o camarada até 6 da manhã vai jogar 9. O camarada não tem mais compromisso hoje. Aí vamos lá para a situação. Tipo, em 2000, o Góes e o Gilmar falou, Auro, pô, tá parado mesmo, assume o Econ. Assumi o Econ na época, né? Depois saí, comecei só nas minhas peladas de quarta e sábado. Aí um dia eu tô assistindo ao jogo do Madureira. A Madureira tava perdendo, perdeu de 3-1 o jogo. Aí me colocaram numa roda, eu tava com a lata de cerveja na mão, lá no campo do Botafoguinho. A partir de hoje você é o treinador do Madureira. Eu falei, o quê? Você é doido, rapaz? Aí me levaram lá pro bar. Aí estamos lá bebendo, tá, eu vou assumir. Pronto, aí o que aconteceu? A situação de ser militar é a situação de querer tudo certo. E eu acho que foi por isso que nós conquistamos os 3 títulos seguidos, né? 2009, 2010, 2011, como treinador. Vinha buscando há muito tempo. Exatamente. Não, aí, Thiago, essa aí já foi a do tri do Madureira. Isso. 9, 10... 9, 10 e 11, isso. Tricampeão. 30 anos, nunca tinha sido campeão, né? Só da base mesmo, né? Aí foi campeão por com ótimos trabalhos e sim. O Wallace falou isso aqui. Mas é aquela situação, o Wallace ouvia, mas o Psica vai vir jogar aqui, não sei o que. Tem que passar pro meu crivo. Você não vai indicar o jogador para mim. Vai me indicar, tudo bem. Pô, é igual eu tinha o meu auxiliar, que era o Vado. Aí ele falava assim, não seria melhor... Beleza, colhia 2, 3, tá, mas a decisão era minha. Aí vinha, fulano, não sei o que, aqui quem manda sou eu. Ninguém vai escalar o time. Então, a ponto daquela situação de... Depois, quando veio a pagar 50, pagar 30 para jogador, dar gasolina. Pô, 2009 ninguém ganhava. Ninguém acertava nada, 30 conto, aquele papo todo. Pô, o que eu vou fazer? 2009 com Madureira. Coloquei 3 zagueiros, 2 alas e vamos que vamos, um atacante. Porque eu tinha 2 alas lá na frente. Fomos campeões, aí o camarada, aonde surgiu essa situação de você colocar 3 backs? Falei, no Ceilândia, quando o Zé Antônio e o Zé Geraldo assumiram na época, que eu fiz meu primeiro gol como profissional contra o Brasília, lá no Estádio Cave à noite, eu jogava de ala, eu era lateral direito e joguei de ala, porque ele colocou 3 zagueiros. Ou seja, dava uma segurança grande e foi isso. Do momento veio aquela ideia e acabou. Fomos campeões 3 anos seguidos, pô. E depois, hora de dar tchau, hora de sair. Aí fui lá pro Brincadeira, veio um Tampinha do Lima me chamar para ir ser treinador do grupo na Copa Ouro, ser treinador do grupo do Brincadeira.
Pô, aí já veio uma outra situação. Pô, aí já estava mais leve, campeão, fomos Futebol campeões. diferente. Fomos já é diferente. Sim, né? fomos campeões da Copa Ouro. Aí veio a proposta do Apolo. Montei o grupo do Apolo, chamei a molecada, vamos pra cá. E mesmo muitos dirigentes não acreditavam naqueles meninos. E faltando 2 rodadas, a final e a semifinal e final, eu divergi com pessoas que... Falei, quer saber de uma coisa? Não estou precisando disso aqui. Aí o Júlio César assumiu as 2 últimas rodadas, foi campeão, com basicamente a mesma equipe. Carregou o troféu. Carregou o troféu. Pô, louvado. Não dá bote errado, não. Aí o que aconteceu depois? Aí saí de lá, veio o Góes fazer o convite. Veio pro Econ. Foi uma das coisas melhores que aconteceu também. Fui lá pro Econ, montei o grupo, 2013, 2014, aí 2015 fomos campeões. Encontrei isso em Wikipédia. Multicampeão. Aí o que acontece nessa situação? Tinha o meu auxiliar que era o Mazinho. Não sei se alguém... O Mazinho era um gordão. Eu sei, falecido. Que faleceu. Árbitro. Isso. Boa, rapaz. Bom você ter lembrado mais. Ele era acima da média. Ele falava, guri, me chamava de guri. Guri, não seria melhor fazer isso aqui, isso assim? Eu lá, às vezes tá atravessado para ele. Não, foi mal. É aquela situação de você ter o controle e saber que realmente está fazendo. E você não é campeão da noite pro dia. Você é campeão de acordo com o trabalho. E você não é eliminado da noite pro dia. Você é eliminado durante a estadia do torneio que você está disputando. É isso aí. É essa a situação. É o que eu falei para vocês que aí nos assistem. Aqui tem história, aqui tem bate-papo daquele de ponta, né, Fausto? E a gente tem uma pergunta aí, rapaz, que mandaram. Acho que é uma resenha, né? Né, Clécio? Mandaram aí uma pergunta aí. Vamos colocar aí no ar aí. Saber quem foi que mandou essa pergunta. E o que é que vem. Boa noite, pessoal. Sim, uma pergunta que eu gostaria de deixar para essas 2 feras que estão aí, 2 ícones do futebol amador de Ceilândia, todos os 2 aí ganharam muito título, tiveram muitas vitórias e derrotas, e eu gostaria de saber dos 2 qual foi a vitória mais marcante e a derrota que doeu mais nessa longa carreira de vocês. Um grande abraço a todos, parabéns ao programa, boa noite a todos. Grande Bill, meu irmão, obrigado mais uma vez. Bill, você é um cara que acompanha a gente, nos dá sugestão. É um cara fora da curva, vamos dizer assim. Excelente pessoa, irmão do Psica, mas grande homem que panturrilha, meu irmão. Eu tenho que dar minha cornetada. Tá aí, Psica, responde aí pro nosso parceiro Bill. Minha maior vitória, assim, é porque é complicado você falar, assim, pô, você pega o 26, nunca tinha ganho, 11 anos sem ganhar um título. O Econ nunca tinha sido campeão. O Apolo, um time de moleque, assim, que os caras quase acabaram com o time no final do primeiro turno e eu tive que... Você renasceu esse time, né? Tive que ressuscitar os jogadores para voltar a jogar, porque levou WO na primeira rodada do segundo turno. Então, assim, essas 3 conquistas foram excelentes, mas para mim, assim, teve 2 derrotas que foram marcantes. A derrota de nunca ter dado um título da Ceilândia para o Brasília Globo e de não ter sido campeão no Madureira quando eu fui para lá, que trabalhei com uma diretoria fantástica, o Zé Antônio, um cara sensacional, um cara que me deu todo o suporte, mas infelizmente a coisa não caminhou. Teve alguns problemas que não vale a pena relembrar, mas assim, é uma tristeza que eu tenho de não ter sido campeão no Brasília Globo e nem no Madureira. E eu fiquei no Madureira só 1 ano, não foi possível. Sempre fizeram ótimos trabalhos, Fausto. Madureira sempre, né, com a gestão do Zé Antônio, então, que já tanto foi dito aqui, mais uma vez aqui confirmada pelo Psica. E aí? Rapaz, derrotas e vitórias, o futebol é isso aí, é por isso que é intrigante o futebol. Falar de uma derrota na minha vida, não é do futebol. Eu perdi meu pai em 2001, essa foi uma derrota na minha vida. Quanto a perder uma final, quanto a ganhar uma final, quanto a perder jogos, é faixa do esporte. Isso aí, o que
nosso Panturrilha falou ali, que eu falava para ele, ele falava assim, Auro, eu falei, bicho, tua panturrilha é minha coxa. Mas a minha forma de responder é dessa forma, porque perder e ganhar tá no esporte. E desse tanto de título que você teve aí, destaca algum? Eu não fui campeão profissional, fui vice-campeão por 2 vezes, pelo Taguatinga e outra pelo Planaltina. Mas isso é do futebol, perder ou ganhar. Agora, derrota? Não, pô. Joguei no Norte, um time multicampeão. Porque a gente jogava no time do Norte, disputávamos o campeonato do Norte. Aí nós chegamos no Santos, não dá para disputar isso aqui. A gente ganhava invicto, todo jogo errava um chute, e aquele papo todo, vamos para Ceilândia, fomos campeões do campeonato, campeão da Copa Ouro. Aí foi onde ele fez o ceilandense, aquele papo todo. Mas a situação a pior derrota, realmente eu não já estou até sendo redundante da forma que eu estou respondendo. Perdi meu pai em 2001, que era minha paixão. E quanto a um título, qual foi o melhor título? Pelo Madureira, como treinador, pelo Econ, pelo Apolo como treinador, como jogador? Não. Porque do outro lado tinha mais outro grupo para poder competir. Cada um tem sua história, né? Sim, exatamente. Você acha que Psica, o Psica era o seguinte, Psica quando era treinador, porque aqui eu elogio, mas quando eu tenho que dar uma cutucada, eu cutuco também, Psica. Sem problema. Eu tenho uma personalidade claro. forte assim como você, mas eu não queria ser árbitro quando o Psica era treinador não, porque ele era duro com a arbitragem. Você acha que a arbitragem atrapalhou um pouco seus títulos? Acha que se não fosse a arbitragem você poderia ter ganhado mais títulos? Com certeza. Você já teve umas brigas boas, né, na beira de campo? Teve, principalmente com um cara que eu gosto muito, que é o Ari. Ari de Almeida? Ari de Almeida. Ari... Já te tomou alguns Pelo títulos? menos uns 3 é certeza que ele me tomou. Mas talvez tenha sido até sem maldade. Eu não acredito que o ser humano vá para campo com o intuito de prejudicar A ou B. Eu não acredito que o ser humano seja tão baixo a esse ponto. Às vezes erra, como todo ser humano erra, como eu errei numa substituição, como eu errei numa escalação, ele pode ter errado naquele momento, mas que ele já me tirou pelo menos uns 3 títulos, é certeza. O ano era 2004, você vai me corrigir se eu estiver errado. Mas eu me lembro disso com perfeição, e aí você tem até uma história a mais, a acrescentar disso, que eu até já por várias vezes falo pro Fausto, falo pros meninos que eu vivi isso lá. O Leto teve aqui, eu falei isso pra ele, que eu falava que o Leto acabou com o jogo de um time que você montou fantástico. Você conseguiu mesclar a Aura Psique, coloca a juventude, que era a turma do Fausto, Clécio, Henrique, entre outros, com vamos dizer assim, com os veteranos da turma do Real. Everaldo, Valmir, Reinaldo, Cláudio, Fábio Goleiro, dentre outros. E o que fez o Real perder aquele jogo, Psique? Rapaz, aquele título... O jogo, desculpe, o jogo é uma final do Campeonato de Ceilândia, que joga Real, dá 22 e Econ do setor. E o Econ vem e aí ganha o campeonato do Real. Eram 2 jogos, né? Eram. Diferentemente do que o Edmar falou aqui, que mandou o Everaldo, Arruda fazer tabelinha com o Everaldo, que era amigo e tal, que isso aí é só... Edmar Ziquim. Isso é só folclore. Na verdade, isso é folclore. Isso aí é molecagem dele. Porque, na verdade, nós perdemos o campeonato antes dele começar. Nós tínhamos no nosso grupo os 2 melhores jogadores de Ceilândia na época, que faziam a diferença, como verdadeiramente fizeram a diferença na final, juntamente com o Leto, que o Leto foi um dos grandes jogadores daquela final. Mas nós tínhamos o Arruda e o Júlio César inscritos no nosso time. Aí, tanto o Arruda quanto o Júlio César pediram para ser liberados, porque o Arruda, o pessoal do Econ ia arrumar os dentes dele. Ficava um valor X. E mexer em dente é caro. E o Júlio César, os caras prometeram arrumar um emprego para ele. Aí ele falou com o pessoal, marcaram a reunião da diretoria. Nós perdemos o campeonato nessa reunião. Porque eu não queria que eles estivessem no nosso time, não. Só não ter jogado. Só não tivesse jogado contra nós teríamos sido campeões, certeza absoluta. E isso foi o fator preponderante para a nossa derrota. Porque o Júlio César voando, o Arruda voando. O Arruda, para mim, foi o jogador mais decisivo que eu conheci na Ceilândia. Pode não ter sido o melhor jogador da Ceilândia, mas ele foi o jogador literalmente mais decisivo.
Na hora que o bicho pegar, ele aparecia e ele decidia. E aquela corrida que ele dava ao contrário, e roubava a bola do pé do... Não, aquele neguinho era escandaloso, cara. Ele tinha assim uns repentes que ninguém corria esperava. ao Ele contrário, roubava a cara. bola, você menos imaginava. Ele tava ali, você saía pra cá, ele já tava do outro lado te roubando a bola. Ele era escandaloso, neguinho. Nesse ponto aí ele era decisivo mesmo. Ele fazia e acontecia. O Júlio César, um monstro da bola. O Júlio César é um craque, né, cara? Infelizmente eu não pude colocá-lo na minha Melhores seleção. que eu já vi. Eu também, mas eu não pude colocá-lo na minha seleção porque ele não jogou comigo. Então a minha escolha foi diferenciada. E eu não sei qual é a posição dele, que ele joga de zagueiro, lateral, de centroavante, de meio, de todo lado tá Coringão. Zagueiro. Coringa fica no banco. Mas ele é muito bom, ele é sensacional. E ali, pra mim, nós perdemos o título ali na reunião que eles decidiram liberar o Arruda e o Júlio César. No mínimo estranho, né? Realmente eu concordo contigo que ia mudar uma regra no final, era no mínimo estranho. Já que o Psica fala de seleção, vamos dar uma olhada aqui na seleção do Psica ou do Auro? Vamos mandar do Psica. Me ajuda aí, Fausto. O Psica lê aí pra nós, né? Pro Psica, fica à vontade aí. Fica à vontade. Goleiro Canela, joguei com ele todo o tempo no Brasília Globo. Pra mim, esse cara aí, ele estava muito além do tempo dele. O que o Rogério Ceni fazia aqui, recentemente, o Canela já fazia, ó, há muito tempo atrás. Aquela quebrada de bola. Ele foi disparado o maior goleiro da Ceilândia pra mim. Eu faço só um adendo, não atrapalhando sua seleção. A Aninha, irmão de Ari, de Almir, ele fala isso sempre. Só vi dois igual. Canela primeiro e Rogério Ceni segundo. Mas você vê que primeiro foi o Canela. Então o Canela estava assim, além do tempo dele. Lateral direito eu coloquei o Auro. Eu podia colocar ali Evandro, monstro da bola. Eu quero fazer uma relevância aqui à família Amaral, que pra mim os caras jogaram muito. Todos eles jogaram muito. Muito bom de bola. E assim, eu não coloquei nenhum deles na seleção porque eu queria fazer essa homenagem a eles, assim, falando porque eu acho que seria até uma incoerência se eu colocasse eles aqui, um deles, e não colocasse o outro. Porque a família toda é maravilhosa. Então, e a família, além de jogadores maravilhosos, pessoas extraordinárias. Mas aí eu escolhi o Auro, porque eu acho... Auro, pra mim, foi um dos laterais mais completos. Batia falta, chegava no fundo, marcava bem, posicionamento, recuperação, recomposição defensiva. Então, assim, eu fiz uma análise bem criteriosa e escolhi o Auro. O Binha, pra mim, foi o maior zagueiro que eu vi jogar na Ceilândia. Não jogou comigo, mas foi o maior zagueiro que eu vi jogar na Ceilândia. Não joguei com ele também, até porque ele é bem mais jovem do que eu, mas teria sido com muito prazer. E é uma pessoa sensacional, o Binha, cara. É um caráter irretocável. Fantástico. O Lira, que é o burrão. Aí, assim, nos burrão, eu podia ter colocado o Everaldo. Porque o Everaldo sempre foi jogador da minha confiança. Só que o Lira, cara, ele tem assim... Ele é canhoto, cara. Pra mim, quarto zagueiro, eu gosto de quarto zagueiro canhoto. Duro. Então, assim, eu acho que o Lira com o Binha se encaixa perfeitamente. O Binha é muito técnico, mas também duro. E o Lira, uma força incrível para defender, para atacar. Jogada aérea muito forte. Então, pra mim, essa zaga... Você não ia ter que tomar gol no alto. Era difícil tomar um gol aí. Aí, lateral esquerdo, o André. Cara, aí tem... Você podia colocar Jadson, podia colocar o Branco. Grandes laterais. Cara, mas o André, cara... Tem até uma história que eu quero contar rapidinho. O André, nós tínhamos 12 para 13 anos, a gente treinava no infantil do Avaí lá, que era o time do Mário. O Mário que foi presidente da liga. Aí o André mora até hoje no conjunto G, Dorival no conjunto E e eu no conjunto C, da 24. Era uma rua assim atrás da outra. Aí o André acordava primeiro, passava na casa do Dorival, acordava o Dorival, eles passavam na minha casa, mas acordava pra gente treinar 7 horas da manhã lá no Avaí. Então, na época a gente era infantil, tu era juvenil. Aí, rapaz, esse cara é um craque da bola. Esse cara começou, ele jogava de meia esquerda, ponta esquerda. Aí quando veio pro 26 já foi pra jogar de lateral e eu, craque. Craque, fino trato. Psica, pra mim, o melhor cabeça de área de todos os tempos da Ceilândia. Muito bom. Pra mim foi o melhor que eu vi. Que eu vi e presenciei jogar. Chico Prego, pra mim, cara, assim... Elegante pra jogar. Elegância, sei lá, esse cara era completo, um jogador... Pra mim, o maior peladeiro de todos os tempos que eu já vi jogar, em todo lugar do planeta, cara. Porque esse cara aí, ele era diferenciado, cara. Esse cara era bom com a esquerda, com a direita.
pelo alto. E era um polivalente. Rapaz, esse cara jogava em todo lugar, e todo lugar ele jogava com maestria. Era um maestro dentro de campo. Pra mim, foi o meu parceiro de meio campo que eu mais me identifiquei. Sensacional esse cara. Aí, em contrapartida, esse meio campo aí, Psica, Chico Prego e Josemir, foi o meio campo que jogou contra o El Norte lá no segundo turno do campeonato de 88, que nós fomos campeões. Pelo Brasília Globo. Pelo Brasília Globo. Josemir, esse cara aí, ó, não é porque ele morreu, Falecido, né? não é porque ele morreu ajudando a salvar a minha vida, não. Mas esse cara aí, velho, esse cara é diferente, velho. História. Esse cara aí era uma arruda que não fazia gol. Mas era um arruda melhorado em termos de marcação, em termos de ajuda defensiva, e chegava na frente também. Era um puta de um jogador, cara. E todo time tem que ter um jogador diferente, que além de armar, Maestro. sabe fazer gol. E o Ricardo era sensacional. Esse cara aí, eu joguei contra ele jogava no El Norte, nesse jogo que nós fomos campeões lá, ele jogava no El Norte. Cara, como era difícil marcar o Ricardo. Rapaz, você não achava ele, cara. Ele era diferenciado mesmo. E lá na frente, o Galeguinho, que jogou comigo no Brasília Globo, que... O Galeguinho, deixa eu acrescentar também, o Galego caô, gente. Eu falo que é meu amigo, né? O Galeguinho caô. Né? Aí, ó, assim, eu antes de falar do Galeguinho do Leto, eu queria fazer uma ressalva, assim, vontade, desse meio campo aí, ó. O Zé Carlos, eu preferi deixar o Zé Carlos na seleção antes da minha faixa etária. Foi a seleção do pessoal que eu vi jogar. O Dorival é Alcocum. Todo mundo que vier aqui vai colocar o Dorival na seleção. Então o Dorival, acho que ele não precisa estar na minha seleção. Porque o Dorival, ele é mais do que um jogador para mim. O Dorival é um irmão. Um irmão que eu perdi em 95. Que até hoje eu sinto a falta dele. São 25 anos e eu sinto falta dele. Dia 12 de novembro agora completa 25 anos da morte dele. E sinto muita falta dele, assim, pelo caráter que o Dorival tinha. Ser humano fantástico. Um cara de grupo, um cara líder positivo. Você nunca viu o Dorival falar nada de ninguém negativo, cara. Incentivador. Um cara sensacional. E dentro do grupo, ele fazia qualquer um jogar. Às vezes você estava desanimado, ele, ei, vamos. Ele era diferenciado, o Dorival. E também, tem um camarada que eu sou fã número 1 dele, assim, e eu não posso colocar ele, porque eu não vou sair para colocar ele, nem vou tirar o Chico Prego para colocar ele. Que é o Josimar Cabeça. Cara, que jogador, cara. Josimar Cabeção, que jogador, velho. E o outro cara que poderia estar ali, seria no lugar do Ricardo, poderia ser o Arruda, mas aí eu já coloco o Arruda junto ali com o Josemir, então eu preferi optar pelo Josemir, que eu joguei mais tempo com ele. O Arruda eu mais dirigi. Agora o Galeguinho, cara, esse camarada aí, ele judiava dos back, velho. Lateral comia maga. Que jogou contra ele? Era difícil marcar ou não era, Auro? Era. Ele era danado, cara. Correria. Rapaz, e aí o Tiarlício dava porrada nele, dava era de murro nele. Não adiantava, cara. Não parava ele. Danado. Ele era danado mesmo. Então era um cara sensacional. Eu poderia colocar aí o Lito, poderia colocar o Joãozinho baixinho, ponto esquerda, que jogou no 26, que era excelente, sensacional. Joãozinho já foi muito falado aqui. Entendeu? E o outro companheiro, todo time tem que ter um homem gol. E o cara tem até o apelido Let's Go, né, meu irmão? Esse aí tem um faro, né? Cara, esse cara aí é o seguinte, eu conheci ele desde criança. Praticamente ajudei até na criação dele. Tenho um carinho muito especial por ele, apesar que ele pensa que não, mas eu tenho um carinho muito especial por ele. Esse cara foi o maior artilheiro que eu vi na Ceilândia. Aí eu poderia colocar o Luiz Preto lá de trás, poderia colocar Maleira, podia colocar o Zé do Lito também, um grande artilheiro. Podia colocar outros jogadores, mas esse cara aí... A irreverência dele, cara, quando comemorava os gols, do meu lado eu achava bom. Quando tava contra mim, eu ficava puto. Irreverência. Eu falei no dia que ele teve aqui a irreverência. Mas ele, cara, esse cara... E quem ia ser o capitão desse time, Zica? Com certeza, pelo treinador que eu vou colocar aí, o capitão seria eu. O treinador era você também? Não, o treinador é meu irmão, o Bill. Bill? Porque o Bill, tem muitos jogadores aí que ele jogou junto no Brasília Globo. Ó, o Prego... Bill jogou com o André, jogou comigo, com o Prego, com o Josemir, com o Galeguinho. Acho que até com o Leto ele jogou, porque ele jogou no Real, o Leto jogava no Real também há mais tempo atrás. Então seria o Bill. E eu acho que o Bill escolheria a mim como capitão, porque
Ele fala que nunca porque era conheceu. irmão. Não, talvez também, mas ele tem uma admiração muito grande por mim como jogador e como treinador. Então eu acho que ele me colocaria como capitão. Mas eu queria dar uma ênfase maior, principalmente por último agora pro Leto, porque o Leto ele fez uma homenagem para mim, cara, no momento mais difícil da minha vida. E isso eu nunca vou esquecer. Foi no jogo lá no Caeso, a decisão L Norte e 26, não sei se você se lembra. Isso foi em 93, decisão da Taça Ouro. O L Norte fez 1-0 e o 26 virou para 5-1. O Leto fez 4 gols. Eu estava lá atrás do gol e teve um dos gols que ele fez, que eu não me lembro qual, que ele foi lá, me deu um abraço, falou, velhinho, esse gol é para você. Cara, eu não esqueço isso nunca, velho. Fica marcado, né, cara? Eu estava ali com uma dificuldade muito grande na minha saúde, em fase de recuperação dos tiros que eu havia levado, e eu nunca vou esquecer essa homenagem que ele fez para mim. Então esse cara aí, ele pode não acreditar, mas ele mora no meu coração, eu tenho um carinho muito especial por ele. E ele fazia gol. Esse aí, ele foi pra mim o maior artilheiro que eu vi na Ceilândia. E ele concluía de todo jeito, de pé, direito, esquerdo, de cabeça. E a bola procurava ele, velho. A bola, posicionamento, né? Ele tinha uma amizade muito grande com a bola. A bola gostava dele. Batia bem na bola de todo jeito. O cara era sensacional, um atacante do caramba. A seleção do Psica muito bem justificada, muito bem explicada aqui pra gente. É claro que o Psica fala aqui de uma parte, dos momentos em que ele viveu na vida, dos momentos de dificuldade, que algumas pessoas ali, parceiros, se ajudou, mas eu tenho certeza que o ponto principal que ele fez ele levar essa seleção é o futebol. Porque Com certeza. Cada um desses caras aí que estão aí, Fausto, são caras diferentes na bola, né? Quer acompanhar a seleção do Auro? Tem homenagem aí pra esses caras. Eles não esperam, tem muita coisa aí, tem. Então, ó, homenagem, a gente vai ter homenagem, a gente tem uma surpresa, eu preparei uma surpresa que eu não podia deixar um programa desse sem surpresa, mas o programa Resenha da Capital nessa terça-feira vai ficando por aqui. Fica ligado na gente aqui na quinta-feira, eu já vou abrir o bloco com o time do Auro. Quero ver o que o Auro aprontou, quero ver quem ele colocou aqui, e se ele vai trazer a mesma explicação que o Psica trouxe pra gente. Tá bom? O programa Resenha da Capital, da Pelada ao Profissional, muito boa noite pra vocês e até quinta-feira.